Olá, mais um vídeo da série Ser Família, nosso 14º vídeo. E hoje eu vou estar falando um pouquinho com você sobre a falta de sentido da vida. O que está acontecendo com a humanidade? Por que nós encontramos tantas pessoas com um grande vazio existencial, como que um grande buraco interior? Então eu sou a Maria Helena Trevisani, eu sou cofundadora da Comunidade Sagrada Família. Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Ser Família. Então vamos lá, vamos entender o que está acontecendo com a humanidade. Então a gente percebe que hoje as pessoas elas estão como que sem o sabor para a vida. Jesus vai falar no evangelho dele que nós somos o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído? Então a gente vai ver muitas pessoas assim, sem sabor. Como é que eu vou restituir esse sabor que está faltando à minha vida? Então, nós percebemos que muitas pessoas perderam esse sabor. Por quê? Coisas que vão acontecendo, enfermidades psíquicas, perdas, tristezas na sua vida. E a gente vai vendo o quê? Que as pessoas elas vão como que caminhando para um lado contrário. A gente tem tanta informação hoje, a internet ela nos dá tanta informação, mas ao mesmo tempo a gente percebe que as pessoas elas estão assim como que com um vazio que nada preenche. É como se tivesse uma pandemia mesmo, uma grande pandemia de crise existencial, Não sabemos para que servimos, para que viemos a esse mundo. Então é preciso o quê? É preciso descobrir esse sentido para a nossa vida. A gente vai ver a vida dos apóstolos. Eles experimentaram isso, a vida deles, quando Jesus, quando eles não tinham Jesus na vida deles, eles tinham a sua vida profissional, mas não tinham tido esse encontro com Deus, com o amor de Deus, com Cristo ressuscitado. É como se eles não tivessem um objetivo para suas vidas, Então, a partir desse momento, que eles tiveram essa experiência com Deus, eles começaram a ficar como que reluzentes, eles ficaram animados, eles viram que eles podiam ser alguma coisa na vida, ser alguém na vida, servir as pessoas, Então a gente percebe que eles descobriram o sentido das suas vidas, Então quando a gente tem essa experiência com Deus, a gente descobre o sentido da nossa vida. E eu gosto muito do Viktor Frankl. O Viktor Frankl, ele é o pai da logoterapia. Ele vai dizer assim, é uma frase dele bem bacana: se percebemos que a vida realmente tem um sentido, percebemos também que somos úteis aos outros, Foi o que aconteceu com os apóstolos, então eles perceberam isso. Ser um ser humano é trabalhar por algo além de si mesmo, Então aí está o grande segredo, um dos grandes segredos para o sentido da nossa vida. Ser um ser humano é trabalhar por algo além de si mesmo. Então, já a gente vai encontrar o sentido da nossa vida aí. E aí ele diz assim, que o maior desafio da vida é descobrir quem você é. E o segundo maior desafio é ser feliz com o que você descobriu. Então, o Viktor Frankl ele vai dando essas dicas pra gente, no livro dele, Em Busca do Sentido. É um livro que eu gosto muito dele. Então, ele vai nos dando essas dicas, Então ele diz assim, que quando a gente encontra o sentido da nossa vida, a gente vai ser capaz de suportar qualquer coisa, Então o Viktor Frankl ele viveu no campo de concentração, na Segunda Guerra, ele perdeu toda a sua família, ele perdeu esposa, mãe, filhos, primos, e aí ele saiu desse campo de concentração. Ele precisava dar sentido a todo aquele sofrimento que ele passou. E aí que ele desenvolve a logoterapia, essa busca de sentido para a vida. Então é uma boa dica para você que está procurando esse sentido também para a vida, Então ele vai dizer que a gente precisa encontrar esse sentido. Não é só ir para casa, do trabalho para casa, da casa para o trabalho, Viver só esse trajeto, A nossa vida é muito mais que um trajeto, nós precisamos de um projeto de vida, Então não é só dormir, comer, trabalhar, procriar, não, a gente precisa de algo mais do que isso, Então quando para a gente descobrir esse sentido da vida, então é preciso a gente percorrer esse caminho diariamente. Então é um trabalho duro, viu, gente? Não é fácil. Então a gente precisa de um amadurecimento humano, de um esforço mesmo pessoal, para a gente descobrir
esse sentido da vida. Então, quando a gente passa, né, por esse amadurecimento, nós vamos perceber que nós vamos enfrentar situações dolorosas, né, como a gente está vivendo hoje, uma pandemia, muitas perdas, né, as pessoas perdendo tudo que tem, mas a gente precisa o quê? A gente precisa buscar, né, Deus, né, onde está Deus? Né? Às vezes a gente pergunta, onde é que está Deus, né, nesse sofrimento todo? Então a gente precisa compreender, né, que Deus ele está junto da gente, né, mesmo no sofrimento, né? Então a gente percebe também isso na vida de Jó, né? Jó ele passou por esse sofrimento, Jó ele perdeu os bens, ele perdeu a família, ele perdeu tudo, né? Ficou sem saúde, absolutamente, né, sem nada. E ele muitas vezes ele questionou o Senhor, né? Senhor, né? Por que tudo, né? Para que tudo isso, né? E Jó, uma coisa que a gente percebe nele é que ele não perdeu a fé. Então, uma grande dica também, a gente não perder a fé quando a gente está passando por esses sofrimentos, por essas perdas, né? Então, para descobrir o sentido da nossa vida, nós precisamos da nossa fé, né? Então, é o primeiro passo, né? O primeiro passo para a gente descobrir o sentido da nossa vida. O segundo passo é cultivar, né, essa fé, né? Sem ela, sem a fé, a nossa esperança ela desfalece, né? Nós vamos ficando assim como que sem vida, nós vamos desanimando, nós vamos ficando assim, né, sem beleza interior. A gente vai perdendo, vai ofuscando mesmo o nosso brilho, né? Então a gente precisa cultivar essa fé, que é o quê? É uma fonte de amor, é uma fonte de paz para nós, né? Então precisa cultivar a fé, precisa permanecer fiel a Deus, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, né? Então a gente precisa pedir sempre que Deus nos oriente, né? Que Deus indique o caminho que a gente precisa seguir, né? Então a gente precisa dessa indicação de Deus para a gente ter essa confiança, né? Essa confiança de que a gente vai em frente. E a palavra de Deus ela nos dá essa orientação, né? Para que a gente possa encontrar esse sentido para nossa vida. O Salmo 118, né? No versículo 105, ele vai dizer assim: a vossa palavra é um facho de luz que ilumina os meus passos, né? É uma luz em meu caminho. Então, a palavra de Deus, ela vai nos dar essa orientação, né? Então, é preciso o quê? Para a gente ter, né, essa orientação. É meditar, é ler, é meditar a palavra de Deus todos os dias, né? É ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, né? Que Ele quer falar conosco, né? Então, a palavra de Deus, ela é o método mais seguro, né? Mais seguro para que eu possa, né, retomar esse caminho de paz, né? E que muitas vezes é roubado com tantas preocupações que nós carregamos, né? Então nós precisamos mesmo da orientação da palavra de Deus. E nós percebemos que as pessoas hoje, elas buscam a tudo, menos a orientação de Deus. Nós vemos pessoas assim, muito bem de vida, abastadas, né, com muitos bens materiais, mas com um grande vazio interior, né? Quantas pessoas que eu encontro que tem tudo que o material, tudo que o dinheiro pode comprar, mas tem como que um buraco aqui na alma, né? Um vazio muito grande, né? Então a gente percebe que o dinheiro ele não consegue preencher, né, essa presença de Deus que precisa, essa fé que a gente precisa cultivar, essa relação mesmo com Deus, né? Então é preciso que a gente, né, saia dessa espiral, né? Então, um outro passo também para a gente encontrar sentido para a nossa vida, a gente vai encontrar em Jesus, né? Então, a gente precisa praticar o bem, né? Jesus, ele era o mestre da solidariedade, né? Ele nos ensinou a praticar o bem. Então, quando a gente pratica o bem, é como se a gente encontrasse um grande tesouro dentro de nós, né? Então, a gente vai vendo que, né, a gente vai tendo uma paz, né, uma paz muito grande que dinheiro nenhum pode comprar. Então, quando a gente começa a servir o próximo, a gente percebe, né, que a gente tem essa paz interior. Então, não tenha medo de ser solidário, ajude quem está à sua volta, né, nesse tempo que a gente está passando. Quantas pessoas precisam da ajuda material, mas também da ajuda espiritual, né, de uma palavra, de um consolo, de um conforto, de uma presença. Seja presença para as pessoas onde você está, que você vai ver que você, né, vai sentir essa paz, né? Quando você serve, você sente essa paz. Então, né, para a gente caminhando nesse sentido da vida, é preciso, né,
cultivar essa presença de Deus, cultivar essa paz também no coração, né? A presença de Deus, ela nos traz essa paz, esse amor, né? Então nós só vamos conseguir mudar o mundo quando o nosso interior estiver em paz e nosso coração ele vai sendo modificado, né, pela presença de Deus, por esse cultivo da fé, e aí a gente vai, né, fazendo, né, gestos que fazem a diferença. Então é preciso que a gente cultive também, né, essa paz no nosso coração, para que a gente possa semear essa paz a quem está à nossa volta, né? Num mundo que hoje vive, né, na divisão, na guerra, na polarização. Então a gente precisa fazer a diferença, né? Cristo nos chamou para a gente ser diferente, né? No mundo, né, Jesus fala, no mundo vocês não podem ser igual ao mundo, vocês têm que ser diferentes, dentre vós não pode ser assim, né? Jesus ensinou na palavra. Então o mundo vai viver em rivalidade, em guerra, nós não, nós temos que semear a paz, né? Então cultive a paz, né? Concretamente, faça que a sua alma floresça com essa paz, né? Que só pode vir de Deus, né? Então você vai poder cultivar essa paz, né? Essa fé, através da vida de oração, né? A vida de oração, ela nos dá essa direção, né? Porque ali você buscando a palavra, né? A palavra é um facho de luz para sua vida, ela vai indicar o caminho. Então você vai estar alicerçado, né, em Deus, né, ali nessa vida que realmente tem um sentido. Então, para descobrir, né, esse sentido da vida, então busque a oração. A oração é essa intimidade com Deus, é esse contato com Deus. Deus está dentro de nós, mas nós precisamos ir ao encontro dele. E quando nós vamos ao encontro dele, é quando nós temos essa vida de oração, essa amizade com Deus, né? Nós fazemos com que a nossa vida, né, seja exposta a Ele, pedimos a sua ajuda, a sua direção, a sua orientação, nós o amamos, né, nós o adoramos. Então, essa é o segredo também para a gente encontrar nesse sentido da vida, porque a oração, ela é o alimento que preenche a nossa alma, ela né, é o alimento da nossa vida espiritual. Nós não caminhamos só com feijão com arroz, né? Nós precisamos também do alimento, do pão do céu, né? Dessa presença de Jesus através da oração, né? Quantas vezes nós vemos Jesus indo para o monte orar, falar com o Pai? O próprio Jesus precisou da oração, e imagina nós, né? Esses simples seres humanos, né? Como nós precisamos também da presença de Deus, né? Na oração, dessa intimidade diária, né? Que nos aproxima mais dele e também dos irmãos. À medida que nós vamos a Deus, nós temos a necessidade de ir aos irmãos, de servir aos irmãos. Então, que você não entre, né, nessa espiral que o mundo, né, hoje ele nos sufoca, né? A gente vê que hoje as pessoas buscam um sentido ilusório, né? A gente vê que a modernidade ela apresenta para o homem esses falsos, né, e ilusórios sentidos da vida. A gente vê hoje, né, o sentido hedonista, né? As pessoas elas estão nesse culto do prazer, cultuando, né, o corpo, só o prazer em ter. Isso torna, né, o sentido da vida de muitas pessoas, né? E muitas pessoas vivem em função do sucesso, em ser famoso, né? Em tantas outras coisas que a gente vê na mídia, né, que dá até desespero, né? O consumismo também, né? Então as pessoas entram nesse forte apelo da posse, do ter, de ter o melhor, de ter a novidade, né? Então esse consumo é ditado pela mídia, pelo marketing, pela moda, e vai envolvendo, né, a gente com essa mentalidade. Muitas vezes a gente desperdiça, a gente descarta, né, muitas coisas que realmente não, se a gente for perguntar, não precisa, a gente não precisa disso, né? E também o individualismo, né? À medida que a gente vai vivendo tudo isso, a gente vai ficando individualista, né? Então a gente vive também esse forte apelo ilusório hoje. A gente vai se fechando em nós mesmos, a gente não olha, né, para o lado, né? Então muitas vezes a gente fica muito independente de Deus, né? A gente só quer viver no nosso mundo, né? E o relativismo também, né? É uma mentalidade que não existe a verdade objetiva, né? A verdade pertence a cada um, né? Eu tenho a minha verdade, o meu Deus, a minha religião, a minha fé, né? E por aí vai, né? Então nós poderíamos falar de muitos outros ismos, né? O sexismo, o secularismo, o feminismo, o genitalismo, o agnosticismo e muitos outros, né? Mas isso aí é ilusão, isso aí não preenche, né, a nossa vida. Então a gente precisa dar esses passos que realmente a gente encontre o sentido da nossa vida. Então eu espero que você
né, tenha descoberto um pouquinho, né, o sentido da sua vida e que você possa, né, preencher aí esse vazio existencial que tem no seu coração, que só Deus pode preencher. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Se você gostou, dê o seu like, compartilhe com aquele amigo que você percebe que está, né, vivendo esse vazio existencial, que não encontrou ainda o sentido da sua vida. Então vai lá, evangelize, né? O vídeo ele serve para evangelizar, para mostrar um caminho, né, para Deus. Então que você possa, né, ser canal, ser sinal também da presença de Deus para quem precisa. Então, que Deus abençoe você, família, né, seja abençoada mesmo por Deus nesse dia, tá bom? Jesus, Maria e José, a nossa família, vossa é.